com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, fazes refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Muito bom dia, queridos irmãos! Estamos começando mais uma escola bíblica virtual, mais um domingo na presença do Senhor e certamente Deus estará falando conosco por meio da sua palavra, as Escrituras Sagradas. Nós cremos no Deus que revela o seu poder, soberania, conhecimento e compartilha com o homem sua vontade por meio das Escrituras, e assim tem sido as nossas manhãs de domingo, aprendendo mais da palavra do Senhor por meio das parábolas. O nosso querido irmão Nelson, ele tem sido usado por Deus para trazer essa instrução à igreja do Senhor, esse momento de edificação do corpo da nossa igreja. Louvamos a Deus pela vida dele, a instrumentalidade, mas nós louvamos a Deus por sua vida que tem acompanhado conosco todos os domingos a nossa escola bíblica virtual. Desejamos que o seu dia hoje seja um dia abençoado, que o seu dia seja um dia na presença do Senhor. Então vamos orar ao Senhor, consagrar esse domingo, esse tempo de oração, esse tempo de estudo da palavra, de comunhão, pois usamos a interação do chat para falarmos uns com os outros. Então que Deus nos abençoe e fale conosco poderosamente. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo domingo, muito obrigado por essa manhã maravilhosa e nós queremos consagrar ao Senhor essa programação. Deus, recebe no nome de Jesus todos os louvores entoados, momento de oração, momento onde nós compartilhamos da Tua palavra, mas que o Senhor tenha liberdade de falar conosco e por meio do estudo dessa palavra nessa manhã, nós possamos, ó Deus, ser edificados pelas Escrituras Sagradas. Pedimos ao Senhor uma cobertura espiritual sobre a vida de cada um, ó Deus, que estará estudando essa palavra na manhã de hoje. Deus esteja conduzindo esse estudo, trabalhando em nossas vidas e tendo a liberdade de mover e mudar o nosso caráter conforme a Tua vontade. Nós somos gratos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero, antes de darmos continuidade nessa programação, dizer que você é muito especial em nosso meio por participar desse tempo precioso de escola bíblica conosco. Você pode usar desse tempo para compartilhar esse vídeo, transmitindo a amigos e dizendo, olha, não deixa de estudar a palavra conosco. Hoje estamos mais um domingo estudando sobre as parábolas de Jesus. Você pode ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, usa desse tempo, compartilha esse link agora com outras pessoas e vamos expandir essa mensagem do Reino de Deus por essa ferramenta que Deus nos abençoou nesse tempo presente. Um aviso para vocês. Ontem, os homens da nossa igreja se juntaram, inspirados na escola bíblica da semana passada, falando sobre espadas, armas brancas, aquilo que Jesus usou como palavras e aquilo que nós pudéssemos, na manhã de sábado, conversar a respeito das ferramentas. Foi um tempo muito precioso, vocês estão acompanhando agora nas imagens e você pode ver que foi um momento ali de comunhão. Tivemos ali o encontro dos homens, tomaram café e na sequência fizemos um momento de distribuição das cestas básicas, as mesmas que a nossa igreja
todos os meses vem levantando e abençoando famílias da ONG Oficina de Sonhos, famílias de nossa igreja e das comunidades por meio das congregações. Deus abençoe sua vida, vamos continuar louvando ao Senhor e na sequência vamos mais um estudo da Bíblia com o professor Nelson. Eu tenho dois recados para vocês. O primeiro é das crianças. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. As crianças vão ter escolinha bíblica virtual. Pega o celular do papai, pega o celular da mamãe, pega o computador da mamãe, pega o computador do papai e vai pra escolinha bíblica. E a segunda novidade é para todo mundo. Quando a musiquinha toca, todo mundo pode ofertar. Eu já tô no celular aqui da mamãe, ó, ofertando. Tchau!
maravilha ter você aqui conosco nesse momento, em mais um momento de nossa escola bíblica virtual. E eu quero convidar você a pegar o seu café, a sua água, o seu chá, nesse momento, né, se concentrando para estudarmos as parábolas, ou as expressões parabólicas, as expressões comparativas que existem na Bíblia, na Palavra de Deus. Eu gosto muito de café, de preferência sem açúcar, viu? Ah, que maravilha, que maravilha. Eu também gosto de café descafeinado, faz bem à saúde também. Hum, Café é só uma desculpa, né? Pra gente se animar, se motivar, tem tanta coisa boa para estudarmos. Na semana retrasada, na verdade, nós começamos esses estudos sobre as parábolas ou as expressões parabólicas, as figuras presentes na primeira profecia de Ezequiel. E aí a gente começou um introito, foi uma introdução rápida, leve, e agora eu quero me aprofundar. Essa é uma das parábolas ou uma das visões mais complexas e mais significativas do texto sagrado. A gente está falando de algo muito complicado, algo muito, não vou dizer complicado, né? Mas é algo muito sério, algo muito lindo para ser expresso de qualquer forma. Então eu fico de certa forma preocupado em como é que eu posso explicar isso de uma maneira mais densa, de uma maneira mais completa, mas isso é apenas um convite. Essa EBV é apenas um início para que você pare também e se dedique a ler os capítulos iniciais de Ezequiel. Ezequiel é o que nós chamamos de profeta do exílio. Ele está exatamente no iniciozinho do exílio de Judá. A gente já sabe que o reino de Israel do Norte havia sido esfacelado, né, destruído, acabado. As pessoas que moravam na região setentrional, né, a região norte ali da Palestina, do território de Israel, aquelas pessoas foram espalhadas por diversos territórios e outros povos que não eram israelitas foram levados então para a chamada região agora de Samaria. Então aquele povo se perdeu, aquela cultura original dos descendentes de Abraão em Israel do Norte tinha se perdido. Mas Judá tinha permanecido e Judá agora estava na Babilônia, estava realmente sob o domínio de Nabucodonosor. Enquanto Israel tinha sido destruído pelos assírios, né? Nós tínhamos então a Senaqueribe como chefe do exército, todas essas questões, a região de Judá foi dominada pela Babilônia. E aí, levados à Babilônia, Ezequiel está ali, Ezequiel é um sacerdote, Ezequiel é de uma família sacerdotal, Ezequiel é uma pessoa que então seria importante porque os príncipes e as pessoas nobres, mais doutas, mais inteligentes, mais bem formadas, foram levadas então para a Babilônia. E naquele assentamento junto à cidade de Babilônia, Ezequiel é chamado a ser profeta. E essa profecia é algo muito sério, né? Deus renova a sua mensagem. O que é mais lindo de nós pensarmos com relação a tudo isso é que Deus quis se comunicar com o seu povo. Esse é o primeiro ponto que a gente pode pensar sem nem imaginar realmente o que está presente no texto bíblico. Deus quis falar. Enquanto outros deuses não se comunicam, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não pegam, precisam ser fixados para que eles não caiam, né? Você tem que ter uma base para que esses outros deuses, essas outras imagens não caiam. O Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, ele se comunica, ele se move, ele se direciona para o seu povo, para os seus eleitos, para aqueles a quem ele quer bem, aqueles a quem ele escolheu. E aí isso é incrível, mas eu não quero me delongar muito, eu quero convidar você a entrar nessa viagem, essa viagem que diz respeito
a visão de Ezequiel. Aqui eu tenho um mapa do mundo antigo, do período mais ou menos de 300 a 300 anos antes de Cristo a 300 depois de Cristo, né? Na verdade, esse é um mapa do século I, né? Uma representação de como estariam espalhadas as principais cidades durante o Império Romano. Muito antes do Império Romano é que aconteceu o exílio, né? Muito antes de tudo isso, muito antes do Império Romano, e antes do Império Romano vieram o domínio dos macedônios, o domínio dos gregos, e antes dos gregos vieram os persas, os medo-persas, e antes deles vieram os babilônicos. E foi no exílio babilônico, no iniciozinho do exílio babilônico, que aconteceu essa visão, então, aí, nesse momento em que Deus se direciona para Ezequiel e fala com Ezequiel. Deus é um Deus que ama tanto o seu povo, Deus é um Deus que ama tanto aqueles a quem Ele escolheu, que ele fala, né? Ele não fica em silêncio. Em meio a um exílio, em meio à morte, em meio ao sofrimento, em meio ao desterro, esse Deus abre a sua voz, muda todas as coisas, traz um vento do norte e muda a situação em que o povo se encontra, né? Esse é o nosso Deus. Entre o Tigre e o Eufrates, mais próximo ao Eufrates, ficava então a região, a cidade fortificada de Babilônia. Um pouco mais ao norte de Babilônia havia esse canal antigo, né? Esse canal antigo que cruzava então a Babilônia. Então era um desvio do rio Eufrates. Você tinha esse canal antigo que era chamado pelos judeus de Rio Quebar, né? A gente vai então ter esse canal, aqui a gente tem a imagem atual do rio Eufrates, né? Aquela região que é a atual região do Iraque, né? Exatamente a região onde fica o Iraque e o Irã. É o que a gente vai chamar de antiga Babilônia, o antigo domínio babilônico, exatamente esse lugar entre rios que nós chamamos, né, meio, né, interessante, meio entre significa meso, e rio, em grego, significa potamose. E aí daí vem o nome Mesopotâmia, ou seja, região entre rios, né? Que é o rio Tigres e o rio Eufrates, né? O rio Tigre e o rio Eufrates. E aí nós temos então Ezequiel tendo uma visão. A gente conversou sobre essa visão de Ezequiel na semana retrasada, né? A gente sempre tem intercalado uma parábola ou uma expressão parabólica ou uma figura parabólica, uma figura alegórica do Antigo Testamento e uma figura alegórica do Novo Testamento. Então, domingo passado, né, nós lançamos então uma reflexão sobre uma parábola do Novo Testamento. E aqui estamos nós novamente numa parábola do Antigo Testamento, continuando a segunda parte sobre essa primeira visão de Ezequiel. Vamos ao texto bíblico, né? Ezequiel, hoje nós vamos ler um texto, é um texto denso, é uma visão densa. Eu peço que você pare tudo que você está fazendo, se concentre nesse momento. Se você está lavando a louça, pelo menos no momento da leitura da Bíblia, pare. Se você está fazendo alguma coisa, trabalhando, dê um momento. O momento da leitura da Bíblia é um momento especial, é um momento em que Deus se dirige à humanidade. E aí a gente tem que prestar atenção exatamente a esse texto sagrado. Em outros momentos você pode ficar mais à vontade, ficar me ouvindo as explicações e tudo mais, mas no momento principal da leitura da Bíblia, eu chamo a sua atenção para isso que é tão importante, né? Um livro que tem milênios de anos de idade, né? Milhares de anos atrás, passou por diversas gerações, guerras, fomes, pestes, e esse livro chega uma tradução até nós. No caso, a nossa tradução é a Nova Almeida atualizada, que diz respeito à Bíblia que nós temos utilizado, a versão da Bíblia que é a Bíblia do Discipulado, que a gente tem utilizado aqui na nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Natal. Mas sem mais explicações, né, nós temos esse texto aqui e eu peço que você se concentre, porque esse texto é um texto muito importante, um dos mais belos
textos da história da humanidade, é exatamente o que nós chamamos de epifania. Eu tenho que explicar isso bem para que você consiga entender. A epifania é o momento em que o sagrado se revela perante os olhos do homem, perante os olhos da humanidade. Esse texto, esse trecho que nós vamos ler agora mostra exatamente uma epifania, né? É algo exatamente que revela a glória de Deus. Por isso, se concentre e acompanhe a leitura nesse momento. Pega a sua Bíblia também e leia comparativamente, acompanhe conosco esse texto tão especial, tão maravilhoso, tão mágico. Nós vamos ler Ezequiel capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 até o verso 14. Então, fique atento a esse texto tão especial. E diz assim: No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de esplendor. E no meio disso, e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. E aí por isso que a gente está interpretando esse texto como uma expressão alegórica, uma expressão parabólica, porque o termo aqui para semelhança é o termo para parábola também, né? Então eles tinham o aspecto parabólico de um ser humano. Então essa semelhança, essa figuratividade, por isso que esse texto ele é tão interessante, ele é tão especial. Vamos continuar. Verso 6. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas, e a planta dos pés era como a de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam, cada um andava para a sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham rostos de leão, do lado esquerdo, o rosto de boi, e os 4 também tinham um rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas unidas, cada uma à do outro. Com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada um andava para a sua frente, para onde o espírito queria ir. Eles iam, não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. As 4 tinham a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Os aros dessas rodas eram altos e metiam medo, e nas 4 rodas os aros estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando eles se elevavam do chão, também as rodas se elevavam. Para onde o espírito queria ir,
eles iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam do chão juntamente com eles, porque nelas estava o Espírito dos seres viventes. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a cabeça deles. Por debaixo do firmamento, cada ser vivente estendia 2 asas na direção do ser que lhe estava próximo, e com as outras 2 asas cobriam o corpo. Quando eles andaram, ouvi o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, um som de tumulto, como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como um metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. E vi que essa figura era como fogo e havia resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dias de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Ainda me disse: Filho do homem, coma o que está aí diante de você, coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abriu a boca, e ele me deu o rolo para comer. E me disse: Filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que lhe dou. Eu o comi, e na minha boca era doce como o mel. Disse-me ainda: Filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel tem um coração fechado e a mente endurecida. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles,
e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar, e ouça-as com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Então o Espírito me levantou, e ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo, que, levantando-se do seu lugar, dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. E eu fui, amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. E a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Que texto! Que texto! Como é que a gente pode, então, interpretar esse texto? Como é que a gente pode refletir de maneira densa sobre esse texto? A primeira imagem que a gente teve, e a gente começou a refletir sobre ela na nossa EBV retrasada, foi exatamente a imagem dos 4 seres viventes. 4 seres viventes com 4 rostos. 4 seres viventes que só andavam para a frente. 4 seres viventes que tinham rodas com vários olhos, rodas duplas, que davam medo. Eu fico imaginando como deve ter se sentido o coração de Ezequiel a simplesmente ter essa visão. De repente a glória do Senhor se fez presente. Quando a gente vai ver no livro de Isaías, essas figuras celestiais que também são bem semelhantes, lembrando que Isaías viveu décadas, várias décadas atrás, quase séculos atrás de Ezequiel, então eles não se conheceram. Não sei se Ezequiel conhecia os escritos de Isaías, mas de qualquer forma, a gente tem essas figuras que nós reconhecemos como querubins. São figuras que ficam abaixo do trono de Deus, glorificando e louvando o seu nome. Que coisa incrível! A presença de Deus, a glória de Deus, se apresentou perante Ezequiel. Nós não sabemos se realmente ele viu isso, mas de qualquer forma, o que ele viu, ele tenta descrever de uma maneira que nós podemos imaginar. Se você colocar na internet a visão de Ezequiel, ou em outra língua, ou pesquisando sobre isso, você vai ver que os artistas tentaram várias representações. Essa é uma representação mais moderna, por exemplo, mas nós temos essa representação, que é uma representação de cerca de 400 anos depois de Cristo. Uma representação iconográfica. Nós temos os 4 seres viventes, na verdade, como 4 animais separados. Hoje, isso é muito interessante, porque uma das interpretações teológicas desses 4 seres viventes é que seriam, para os cristãos, os 4 evangelhos. Os 4 mensageiros da vida de Cristo. De qualquer forma, o que fica claro nesse texto é que realmente há um vento do norte, e desse vento do norte vem a mudança. Então vamos olhar no verso 4 aqui, capítulo 1 de Ezequiel, verso 4, diz assim: olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. Então, o vento do norte é exatamente esse vento da mudança. Deus não se conforma com o estado das coisas parados, O agir de Deus sobre o mundo não é como uma poça estagnada, O agir de Deus sobre o mundo é sempre como uma tempestade, é um agir que ele é infindável, ele é contínuo.
Desde que o mundo é mundo, Deus age sobre o mundo e Deus transforma o mundo sobre todas as coisas, né? As coisas nunca ficam paradas. Deus é o Deus da mudança. E aí, nesse vento do norte, vem esses 4 seres viventes e eles então mostram essas 4 imagens, né? A semelhança de ser humano, o rosto, os pés como de um bezerro, e os rostos como de 4 animais, né? Quando a gente pensa na simbologia desses animais, a gente vê que um desses animais é a águia. A águia, para o mundo oriental, significa exatamente a renovação, a coragem, a impetuosidade, o olhar aguçado, uma ave que pode ver a sua presa a quilômetros de distância, uma ave que tem o seu olfato aguçado, uma ave que mora nas montanhas, uma ave que não fica esperando que alguém lhe traga comida, ela vai atrás e ela age. Essa águia, então, demonstra, então, exatamente esse potencial de ação, esse poder de ação, essa majestade ativa à procura de algo, enquanto que outras aves, como o pardal, por exemplo, são aves que ficam procurando restos dos seres humanos. A águia é uma ave de rapina, né? É uma ave de caça, é uma ave que vai atrás daquilo que ela deseja. A outra figura que aparece é um rosto como o de um leão, né? E o leão, ele exatamente representa a majestade. Um leão, ele não tem temor. O leão, ele não tem... ele não se esconde, né? Ele não corre para se esconder de alguma coisa, né? Ele anda a campo livre e ele caça, né? A figura do leão é relacionada diretamente com a majestade, com o senhorio, com o domínio sobre todas as coisas, né? Um animal que não tem medo de atacar um ser humano. Enquanto os outros animais correm, você encontra uma raposa, encontra um lobo, esses animais geralmente fogem do ser humano. O lobo não, ele não teme. Ele ignora de certa forma a presença do ser humano, mas se o ser humano se aproximar, ele vai atacar, caso ele tenha o desejo, e ele anda com poder, com maestria, né? E é uma figura assombrosa, né? É uma figura que realmente inspira temor, né? A majestade de um leão. A outra figura que a gente vê é a do touro, né? O touro, é interessante lembrar que o povo de Israel sempre foi um povo relacionado aos pastores, relacionado ao cuidado com o rebanho, ao cuidado com o gado. Quando o povo de Israel, na época de Moisés, vocês devem ler, né? Até quando José pediu que o faraó, muito antes, mais de 400 anos antes de Moisés, quando José pediu que o faraó que deixasse uma terra para sua família, a terra de Gósen, essa terra era um pouco distante dos egípcios, porque os egípcios achavam que o cuidado do gado era uma coisa impura, né? Então a gente já vê desde lá, na verdade desde Jacó a gente vê exatamente, desde Abraão a gente vê exatamente que os judeus tinham esses israelitas, esses hebreus, eles tinham na sua tradição o cuidado com o gado, e o touro como figura imponente, figura que não teme também a figura humana, ele representa na própria língua hebraica a força, né? Os caracteres hebraicos, como Aleph, por exemplo, estão relacionados à força. A palavra pai, por exemplo, Abba, é uma figuração de 3 imagens, né? Que é a imagem dupla do touro com a figura da casa, né? Então, o pai é o touro duplo de uma casa, né? A imagem que é construída na língua hebraica, já a partir da sua pictogravura, né? A partir da sua figuração, exatamente a figura do touro. O Aleph, ele tem uma relação, né, com a língua oriental dos fenícios, que foi emprestada para o latim, né? E nós copiamos, o grego e o latim copiaram então essa figura que hoje a gente utiliza como o A, e o A é exatamente uma cabeça de touro invertida. Então, se você virar o A, a letra A,
de cabeça para baixo, a gente vê exatamente os 2 chifres e eles significam a cabeça de touro. Mas isso é apenas uma curiosidade das letras, né? Das letras, da grafia que nós utilizamos no nosso idioma. De qualquer forma, em várias línguas, então, semíticas e ocidentais, nós temos, então, a figura da cabeça de touro, que é relacionada à força, ao potencial de ação, ao desejo. Não, o touro, ele parece que ele não tem medo de nada, né? O touro, você que tem medo quando enxerga um touro realmente grande. E aí essa imagem é trazida nos 4 seres viventes. E aí nós temos a cabeça de um homem, né? E é interessante isso pensar, porque a cabeça diz respeito sempre ao princípio das coisas. Então, são muitas informações todas juntas quando a gente pensa sobre isso. Porque, por exemplo, a palavra Bereshit, né, que está exatamente no primeiro versículo de Gênesis, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Quando a gente vê Bereshit, que é no princípio, Gênesis 1:1, ali a gente tem a estrutura da palavra, a raiz da palavra cabeça inserida ali. Né? A cabeça significa inteligência, a cabeça significa criatividade, a cabeça significa ação sobre todas as coisas. Né? Não é majestade, não é força, não é ousadia, não é coragem. A cabeça humana, ela representa inteligência, potencial de ação, potencial para fazer coisas novas, potencial para fazer coisas que antes ninguém imaginava e agora elas são possíveis, é o potencial de invenção. Então, se a gente pensa nessa figuração, então a gente está indo por uma linha bem tradicional, estou pensando exatamente no que significa cada um desses elementos. Quando a gente une esses elementos, né, com relação a esses seres viventes, então a gente consegue figurativamente entender o que simboliza cada um desses elementos para com a glória de Deus. Né? A glória de Deus, ela representa um movimento de mudança que está relacionado à majestade, à coragem, à ousadia, à força e à inteligência, ao potencial de criar coisas do nada. Isso é basicamente o que a gente vê em termos de interpretação básica para os 4 seres viventes, o que eles simbolizam. Mas esses 4 seres viventes, eles têm rodas também. E aí a gente vê que no verso 15, né, a gente vê quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo, né, uma pedra preciosa. As 4 tinham a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Os aros dessas rodas eram altos e metiam medo, e nas 4 rodas os aros estavam cheios de olhos ao redor. Né? E aí a gente vê exatamente a figura dessas rodas que tem vários olhos. Essa ideia, né, de que tanto os seres viventes quanto as rodas só andam para a frente é exatamente a ideia de que Deus ele só olha para a frente, né? Não no sentido de que ele esqueça o passado, mas é porque Deus ele tem a visão de todos os lados ao mesmo tempo, mas Deus ele não olha para trás, tipo, eu esqueci alguma coisa lá atrás, eu fiz uma coisa e eu tenho que refazer, né? Deus ele sabe exatamente o que precisa ser feito, ele vai agir nesse mundo com firmeza, com seriedade. Deus não é um Deus que volta atrás. Deus não é um Deus que simplesmente titubeia em suas ações. Né? O seu agir sobre o mundo é um agir perfeito, é um agir santo, é um agir poderoso. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na situação em que nós nos encontramos agora, então pensando numa aplicação do que simboliza ou do que pode significar esse texto para nós hoje. De forma clara, Deus ele tem um domínio sobre todas as coisas e se nós confiamos nesse Deus, não há
por que nós entrarmos em pânico, não há por que a gente entrar e ter crise de ansiedade. A gente precisa exercitar a nossa fé e compreender que existe um Deus tremendo que tem o domínio sobre todas as coisas e esse Deus só anda para frente. Esse Deus, ele só age de maneira impositiva sobre o mundo, mas ele não titubeia. Isso não impede, quando a gente vê a Bíblia como um todo, isso não impede da gente pensar um Deus que não tem coração, um Deus que não tem emoções. A gente não está falando de um Deus seco, a gente não está falando de um Deus que não se emociona, mas até as emoções desse Deus são emoções perfeitas, são emoções que demonstram a glória desse Deus, né? As minhas palavras, eu peço perdão a Deus porque as minhas palavras, elas são, até o meu potencial de explicação, elas são muito poucas e são muito pequenas para o que esse texto realmente significa. Mas o nosso Deus é grandioso, nós estamos no meio de uma pandemia e nós precisamos crer, nós precisamos entender que Deus tem o controle da história. E esse controle é um controle tremendo, é um controle que deve nos inspirar temor. A gente tem que refletir de maneira concreta onde que a gente se insere nesse agir de Deus, onde a gente pode participar desse agir de Deus, como a gente pode se relacionar de uma maneira mais presente com esse Deus, porque esse Deus, ele não é um Deus que está apenas na sua glória, mas ele se dirige até nós. E a gente vê exatamente essa figura brilhante, então, que se apresenta sobre o trono, que está acima das asas desses 4 seres viventes, né, que a gente vai interpretar como querubins, são seres celestiais, mensageiros celestiais superiores da presença de Deus, e há então um arco-íris ao redor. E aí, quando a gente pensa na figura do arco-íris, quando a gente pensa exatamente nesse ser com a figura como de um ser humano, esse ser que está sentado sobre o trono, esse ser que está envolto no arco-íris, aí a gente vê exatamente a mensagem de graça. O arco-íris, ele é apresentado a Noé como um sinal de aliança, uma aliança infinita, uma aliança sem fim, uma aliança de que Deus ama a terra, que Deus ama o ser humano e não a destruirá completamente. É uma aliança de salvação. Essa aliança de salvação expressa no arco-íris é apresentada aqui na visão da glória de Deus para Ezequiel. Isso é maravilhoso, isso representa a graça. Isso significa que esse Deus que passa como um trator sobre a história, um Deus que move todas as coisas, um Deus que transforma todas as coisas, ele chega à humanidade com uma mensagem de aliança. O seu trono é envolvido pela graça, a graça da salvação, a graça que chega para nós e diz assim: olha, humanidade, eu vim aqui mudar todas as coisas, mas eu vim para me relacionar com vocês de uma maneira completa, não para destruí-los, não para destilar ódio, não para destilar maldades, não para desconstruir apenas todas as coisas, mas para transformar e trazer a humanidade para essa aliança de salvação, essa aliança de mudança, essa aliança que traz paz, né? E essa é a figura que aparece, né? No verso 24, quando eles andaram, ouviu o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, um som de tumulto, como o tropel de um exército, quando eles paravam, abaixavam as suas asas, né? O agir de Deus significa uma voz, um tumulto, um grande exército, né? O nosso Deus é um Deus que não age sozinho. Isso é o que é mais incrível, e ele expressa isso na visão da sua glória para Ezequiel, e ele quis expressar isso para a gente, porque senão ele não teria dito para Ezequiel dizer isso para o povo, senão esse texto não teria chegado até nós, né? A gente tem que ficar atento a isso. Deus queria que a gente refletisse sobre essa visão, senão ele não teria expresso isso através do texto sagrado. E aí veio uma voz do firmamento que estava sobre a cabeça deles quando eles paravam, abaixavam as asas. E aí, exatamente no final do verso 26, nós temos: e estava sentado uma figura semelhante a um ser humano, né? Vi que essa figura era como um metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo.
Vi que essa figura era como fogo e havia resplendor ao redor dela, com o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dias de chuva, assim era o resplendor ao redor. Quando você vê um arco-íris, quando você vê uma imagem do arco-íris, pense na glória de Deus, pense na aliança de Deus, pense no desejo de Deus em se relacionar conosco como amigos, como de pai para filho. Pense nesse Deus que criou todo o universo, todos os detalhes, com seu design inteligente, formou todo o universo. E esse Deus, ele quis se relacionar com você. E ele expressou perante os seus olhos um arco-íris. Que coisa insondável. Que coisa maravilhosa. E aí o verso 28 termina: esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Gente, a gente não viu, mas Deus revelou ao escritor sacro de uma maneira que a gente conseguisse imaginar. E aí agora a gente também ouviu falar, a gente não viu a glória do Senhor, mas a gente ouviu. E aí a gente vê a glória do Senhor a partir das construções que a gente faz dentro da nossa imagem, dentro da nossa mente. A aparência da glória do Senhor é essa. Você quer saber como é a glória do Senhor? Está aí, foi descrita por Ezequiel. Esse é o Deus que não se esconde, mas é um Deus que se revela a nós, que quer se mostrar a nós. O aspecto mais interessante que aí prossegue é exatamente como esse Deus quis se revelar ao seu povo. Essa glória do Senhor não está distante. Essa glória do Senhor se perfaz na sua palavra. E aí a gente vê um outro diálogo que Deus vai falando então sobre o chamado de Ezequiel enquanto profeta. E aí ele fala, olha, eu vou te dar um rolo. Eu te dou um rolo para que você coma. E o que você comer vai ser transmitido às outras pessoas. E aí é o mais incrível, né? O Deus que falou aos homens, o Deus que falou à humanidade, o Deus que falou aos antigos, ele agora fala com você. E ele diz, olha, tá vendo toda essa glória, toda essa mensagem? Está preenchida nesse rolo, de capa a capa. Esse rolo, o rolo sagrado, o papiro, exatamente. Não sei se você parou, eu pedi para que você pegasse a sua Bíblia, não apenas a sua caneca de café, mas eu pedi que você pegasse a sua Bíblia. E aí, se você pegar a sua Bíblia, eu quero que você olhe a sua Bíblia. Essa Bíblia, ela foi escrita em rolos. Essa Bíblia, ela foi escrita em papiros. Essa Bíblia, ela foi escrita em mais de um idioma, em mais de uma versão de hebraico. Quer uma curiosidade interessante? O texto de Ezequiel tem duas formas de escrever hebraico. Porque havia então uma mudança na escrita que estava sendo inserida, a necessidade de marcar algumas vogais dentro do hebraico que antes não existia. Ezequiel, ele tem duas versões de hebraico, tem duas formas de escrever em hebraico. E aí a gente vê exatamente uma mudança que vai aparecer nos profetas posteriores em aramaico, que já seria uma influência sobre o hebraico desse tempo na Babilônia, desse tempo sob o Império Babilônico, sob o Império Medo-Persa. E aí a gente tem também parte da Bíblia escrita em aramaico. Basicamente a gente tem o que a gente chama de hebraico arcaico, o hebraico mosaico, é o hebraico da Torá, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Depois a gente tem um hebraico, de certa forma, crônico, né, de cronistas, né, das crônicas que eram escritas dos reis, as histórias dos juízes e essas questões. E aí depois nós temos esse hebraico, que é o hebraico pré-exílico. E aí você tem o hebraico do exílio, que é um hebraico de transição, e um hebraico pós-exílico, que aí já não se falava mais hebraico no dia a dia, as pessoas falavam aramaico, né, que vai ser a linguagem que Jesus vai utilizar quando ele viver na Palestina. Mas olha só que coisa, né? Cerca de 400, mais ou menos, mais de 400 anos depois de Ezequiel.
É importante salientar isso. E aí a gente vê toda essa história sendo passada. E aí Jesus vive, os seus discípulos, os seus primeiros discípulos e os primeiros observadores e aqueles também que copiaram e anotaram o que os primeiros observadores viram, né, e acompanharam de Jesus, isso chegou até nós em grego, que era a língua comum daquela época. Há um grego com alguns hebraísmos, com algumas coisas do aramaico também, um grego com uma cara que parece um estrangeiro, um judeu que escreveu, um grego mais elegante, mais filosófico, com elementos mais complexos. E aí esses diversos gregos também chegam até nós. E aí eles vão sendo traduzidos. Nós temos milhares e milhares de manuscritos e esses manuscritos não se negam. Esses manuscritos, a gente tem pequenas versões. Se você olhar versões, a versão da Bíblia que eu li, ela pode ser diferente da versão que você está utilizando, mas a mudança do significado profundo ela não ocorre. Então, às vezes tem uma diferença pequena entre alegria para felicidade e felicidade para júbilo. Algumas palavras, algumas pequenas mudanças. Mas o sentido essencial da história desse livro como um todo está aí. Palavra para papiros em grego significa biblia. Biblos é exatamente o papiro. É a região, a cidade que era famosa por preparar, organizar e copiar papiros, era chamada de biblos, por exemplo. E aí biblia é o plural, significam vários papiros juntos. Quando você pega a sua Bíblia, você está pegando vários papiros juntos. Nós estamos no momento que os batistas, eles lembram e comemoram o dia da Bíblia. Exatamente o dia de todos esses papiros juntos. E aí a gente vê exatamente a glória do Senhor, chama os seus profetas e dá-lhe um papiro, dá um pedaço da Bíblia. Ele dá a Bíblia, aquele papiro escrito dos dois lados, aquele papiro completo. E esse papiro vai revelar então o futuro, vai revelar a vontade de Deus. Você parou para pensar nisso? Deus quis falar com um povo que falava diferente, falava esquisito. Quando a gente inclusive vê como Deus fala com Ezequiel, a gente vai vendo nos versos posteriores, a gente vê, né, que ele diz que o povo é rebelde, é casa rebelde, e aí ele fala desse livro, esse Deus ele fala também desse povo. Olha, Ezequiel, você vai falar para um povo que é a sua fala, mas porque quando um povo, né, se um povo de língua que você não consegue falar, Ezequiel, um povo que não fala hebraico, um povo que não fala a língua da sua família, quando esse povo fala outras línguas, fala inglês, fala grego, fala português, quando esse povo ouvir o que eu tenho a dizer, esse povo vai crer. Você sabe de quem Deus estava falando? Sobre quem Deus estava falando? Estava falando de nós. Nós somos esse povo que Ezequiel não sabia falar a língua. Nós somos esse povo que tem a língua difícil para os hebreus antigos. Nós somos esse povo. Que coisa! O Deus de toda a glória deu um rolo então a Ezequiel. Ele quis se comunicar e ele disse a verdade. E a gente vê, eu acho lindo exatamente, né, que aí tem esse rolo do livro, e aí no verso 3, Ezequiel 3,3 diz assim: e me disse, filho do homem, coma e enche o seu estômago com este rolo que lhe dou. Eu comi, na minha boca era doce como o mel. Olha só a figuratividade aí. Todas as vezes como alguma coisa era semelhante a alguma coisa, a gente tem aí exatamente uma ideia de figuração parabólica. E aí exatamente, né? Quem aqui provou o mel? Doce como o mel. É um doce que é saudável.
É um doce que tem vitaminas, é um doce que não só simplesmente traz açúcar, mas exatamente a glicose, né? Mas, lembrando que glicose é açúcar em grego, mas isso não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo agora. Mas esse açúcar, esse doce do mel, ele traz saúde, né? Se você está gripado, você toma mel e o mel ajuda, ele melhora o nosso sistema imunológico, porque o mel ele contém o própolis, né? E são outras propriedades. Não era um doce falso, não era um doce enganoso, não era um doce mentiroso, mas era algo doce como mel. A palavra, ainda cheia de lamentações, ainda cheia de histórias sobre povos que sofreram, sobre lutas, sobre exílio, essa palavra ela traz doçura à nossa existência. Essa palavra ela alimenta, essa palavra ela nos preenche. Deus disse a Ezequiel: coma e encha o seu estômago com este rolo, com esta Bíblia que eu te dou. E aí, se eu penso que o nosso Deus não muda, o Deus que quis se revelar a nós, ele diz assim: olha, encha a sua vida com este livro. Encha a sua alma, encha o seu estômago, encha as suas ações, que a sua força vital venha deste livro. Um livro tão antigo. Esse é o grande diferencial de nós cristãos e nós especificamente protestantes para todas as outras religiões. Nós temos um livro e esse livro deve ser a fonte que nos alimenta. Todas as vezes que esse livro foi mal interpretado, maltratado, acrescentaram interpretações humanas a esse livro e deixaram de compreender esse livro sagrado, a sua Bíblia como um todo, todas as vezes isso trouxe problemas, isso trouxe várias coisas. A Bíblia ela é inerrante, ela não tem falhas, ela versa sobre falhas, ela foi escrita e muitas vezes ela narra a história de um povo, a história de pessoas que cheias de falhas se aproximam de Deus e esse Deus se aproxima delas e aí todas as coisas mudam. É essa Bíblia milenar, completa, que chegou até nós. E essa Bíblia, ela alimenta a sua alma. Você tem um vazio na alma, está angustiado com alguma coisa? Pare para ler a palavra. Leia a palavra de maneira séria, leia a palavra de maneira densa, leia a palavra de maneira interessante. Quantos bons pregadores estão aqui no YouTube, quantos bons textos, quantas boas explicações estão presentes nas redes. Mas você mesmo pode pegar a sua Bíblia e lê-la de capa a capa, engoli-la por completo, fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Quantas vezes você acorda e gasta horas lendo o seu WhatsApp, gasta horas fazendo outras coisas, porque você não investe tempo na leitura da palavra? Leia. Se um texto é difícil, pergunte, coloque aqui suas perguntas, as suas dúvidas, os seus comentários, as suas sugestões. Interaja com pessoas que podem talvez tirar a sua dúvida. Procure especialistas em Bíblia. Interaja com eles. Aprenda sem parar, porque esse texto ele está sempre por ser compreendido, lido por milhões e milhões de pessoas, estudado por séculos e milênios. E mesmo assim, a cada dia, esse livro se mostra novo, esse livro se mostra incrível. Quantas mais coisas a gente pode entender? E o verso 5, Deus está falando sobre a gente. Um povo de fala obscura, de língua difícil, que não faz parte do povo de Israel. Nós não fazemos parte do povo de Israel, nós não somos judeus. Nós somos os gentios, nós somos os pagãos, nós somos pessoas que não estão diretamente ligados ao sangue de Abraão. Talvez nós brasileiros somos mestiços, né? Tem sangue de tudo, mas nós não fomos criados nessa cultura e com um sangue específico. Mas olha só, o verso 6, Deus fala sobre esse povo de fala obscura e diz assim: se eu enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você, como nós estamos dando
ouvidos agora. Nós, o povo de fala obscura, nós, o povo de fala que Ezequiel não poderia compreender. Nós, o povo do futuro, lemos o Ezequiel do passado, mas que versa sobre um Deus que é eterno, um Deus que está presente, um Deus que revela a sua glória, inclusive para aqueles que não são judeus, inclusive para nós. Esse Deus de aliança, esse Deus que se revela, esse Deus maravilhoso, incrível, esse Deus eterno, é esse Deus que se faz. E olha o verso 12, diz assim: então o Espírito me levantou, e ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Vocês acham que Ezequiel era uma pessoa perfeita? Vocês acham que Ezequiel não tinha medos, dúvidas, temores? Vocês acham que Ezequiel não estaria assustado numa terra estranha, levado como escravo praticamente para longe da sua terra, sabendo que a sua cidade está sendo destruída, que o seu povo foi esfacelado? Com certeza o coração de Ezequiel estava amargurado. Talvez o seu coração nesse momento esteja amargurado, cheio de dúvidas, de temores. Quantas pessoas, quantos amigos estamos perdendo no meio dessa pandemia? Mas o Senhor, o Senhor, se Ele inclinar-se sobre nós, como Ele diz que está disposto a fazer, se Ele nos encher do seu Espírito, então eu, você, nós poderemos avançar, ir e sentir que a mão do Senhor, ela é forte sobre nós. Ela é forte para mudar todas as coisas. Você não está feliz com a sua vida, está insatisfeito com a sua situação, não aguenta mais o seu dia a dia, conviver na sua casa, a sua rotina, ela é um desgaste todo o tempo. Você se sente frustrado ou frustrada, você se sente arrasado, pesado, não entende. Parece que tudo que você faz não vale nada, ou parece que você não tem nenhum sentido para o que você tem a fazer. Clame pelo Espírito do Senhor. A palavra dele está aí. Alimente-se dessa palavra, alimente-se dessa Bíblia, alimente-se da palavra do Senhor. E aí, cheio de Espírito de Deus, as coisas acontecerão. As coisas não ficarão como estão. As coisas mudarão, porque o nosso Deus é um Deus de mudança. O nosso Deus é um Deus que não quer ficar simplesmente ao longe, sem ter contato conosco. Nosso Deus, ele é glorioso. Eu sei que o meu tempo já estourou por hoje. Foi muito difícil para mim pensar em como eu traria essa mensagem que para mim é tão grandiosa. E do ponto de vista literário, ela tem imagens infindáveis. Não gostaria de trazer aqui nenhuma heresia ou nenhuma mensagem que fosse propriamente da minha cabeça. Li o texto pelo texto e é isso que ele se apresenta. Deus é um Deus glorioso, poderoso, que tem o destino de toda a humanidade em suas mãos. Mas é um Deus que se apresenta sob o arco da aliança, da salvação, o arco-íris. O mesmo arco-íris que aparece depois da chuva. O mesmo arco-íris que ele apresentou a Noé. Há milênios antes de Ezequiel. E há muitos milênios mais ainda antes de nós. O arco
prossegue nos céus. A humanidade pode dar vários significados ao arco-íris, mas o que ele realmente significa, isso a palavra de Deus sempre dirá. Dê valor à sua Bíblia, dê valor à palavra do Senhor, alimente-se dela e acredite que o Senhor da história está guiando a sua vida nesse momento. Dedique-se a esse Deus, que Deus te dê uma semana maravilhosa e abençoada. Bendita é a glória do Senhor. Aleluia. Até a próxima. Assim encerramos a nossa programação no dia de hoje. Hoje, 13 de dezembro de 2020, segundo domingo de dezembro, celebramos assim o Dia da Bíblia. Nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo, denominados batistas, a nossa igreja celebra o Dia da Bíblia. Você pode ter na sua casa diversas cópias exemplares, versões, mas todas elas inspiradas pelo Senhor Jesus Cristo e cremos como palavra de Deus. Não é a Bíblia que contém a palavra, ela é a palavra. Assim encerramos a nossa programação de hoje dizendo: medite na palavra, use ela como regra de fé e prática, e esse será o melhor conselho que temos para você e que você possa seguir e ser abençoado pela palavra de Deus. Assim nós queremos agradecer ao nosso Deus, orar encerrando por essa programação do dia de hoje, a aula ministrada, por tudo que tivemos de aprendizado e pelas verdades aplicadas, que isso não seja só algo que possamos aplicar e mudar na nossa vida por 10, 15 dias, mas que isso seja uma mudança radical até que o Senhor Jesus volte ou Ele nos leve, essa mudança traga melhorias na nossa conduta e que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar, encerrando a nossa programação no dia de hoje? Querido Deus, nós bendizemos, louvamos o Deus da salvação e somos gratos, Pai, pela Tua palavra, no dia de hoje celebrando o Dia da Bíblia. Pai amado, que o Senhor tenha liberdade de falar conosco, agir em nosso meio, nos mudar e moldar conforme a Tua vontade. Te agradecemos pela programação, te agradecemos pelas crianças que estão reunidas, cada pessoa, cada família que foi edificada por Tua palavra, que a bênção do Senhor esteja sobre esses. Deus, dá-nos uma continuidade de programação, logo mais à noite, que nós possamos nos reunir na Tua presença, mas dá-nos também, Deus, esse momento de intervalo para a glória do Senhor, que seja um momento de descanso, de renovo, de união familiar e que o Senhor se revele ainda mais para nós. Muito obrigado por tudo, Pai. Pedimos a Tua bênção e o Teu cuidado sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero encerrar com você dizendo o seguinte: se você não possui na sua casa uma Bíblia, você tem a oportunidade de assim o fazer. Hoje você pode, no nosso culto presencial, dizer que deseja uma Bíblia e nós teremos um exemplar para dar para você. Queremos que você participe conosco. Se você deseja ter uma Bíblia, queremos ser a pessoa ou a igreja que vai te presentear com a palavra do Senhor. Você pode também escrever aqui no chat. Nós vamos ter a alegria de poder trazer para você uma palavra de Deus. Visite-nos, faça uma visita presencial e assim nós faremos a entrega. Por outro lado, se você não pode estar conosco nos cultos presenciais, você pode participar aqui no canal do YouTube da PIB Natal. Vai ser sempre para nós uma honra ter você acompanhando os nossos cultos e cultuando junto conosco. Toda a nossa programação é dirigida ao Senhor Jesus, mas vocês fazem parte dessa família que compõe a PIB Natal. A todos vocês, um excelente domingo e nos vemos logo mais à noite, 18 horas, no canal do YouTube ou na nossa igreja. Até lá! Ó Deus, que por mim tudo executa. Ó Deus, que ouve as minhas orações. Ó Deus, que tudo pode, que reina sobre todos. A Ele seja minha adoração. Não há Deus maior que o meu Deus, não há Deus tão grande
executa. Ao Deus que ouve as minhas orações, o Deus que tudo pode, que reina sobre todos.